RX 580 vale a pena em 2024? A RX 580 é a placa de vídeo mais superestimada dos anos de 2020 a 2023. É incrível ver que muitas pessoas compram essa placa de vídeo, mesmo ela tendo sido lançada em 2017. Ou seja, reviveram essa placa em 2020 e até hoje muitos se perguntam se ela vale a pena ou não. Essa placa é muito superestimada ou subestimada. É isso que você vai ver nesse vídeo. Começando por, a RX 580 é boa para jogos? Eu não vou mentir para vocês, a RX 580 hoje em dia para jogos é um pouco complicado. Calma, eu não estou dizendo que ela é ruim e que não roda nada, só que ela não é a placa que roda tudo hoje em dia de forma agradável. Vamos lá, em um PS5 você joga basicamente todos os jogos lançados para ele no Ultra, beleza? Todo jogo que é lançado para um PS5 você joga no Ultra, beleza? E geralmente a taxa de FPS varia entre 60 FPS, 30 FPS e 120 FPS, dependendo do modo em que você jogue, beleza? Com a RX 580 não é assim. Tem filtros e opções gráficas que você irá ter que colocar no baixo ou médio, mas no geral é possível sim fazer a RX 580 rodar muitos jogos. Então, para que eu não fique só falando, veja aí alguns jogos em que ela está rodando no Ultra, beleza? E agora, com uma configuração em que eu consegui equilibrar gráfico e desempenho. Perceba que a maioria dos jogos são de uns 4 anos para trás, então cuidado com os jogos lançamento. Daqui para frente, todos os jogos que forem lançados desse ano para frente, provavelmente pode ser que não rode ou você tenha que colocar tudo no baixo para que ela consiga rodar esse jogo. A verdade é que a RX 180 só sobreviveu a esses anos por causa da sua VRAM, ou seja, se ela tivesse 6 ou 4 GB de VRAM, ela não estaria sendo discutida até hoje. E eu não sei se vocês já viram a notícia que as empresas estavam dizendo que 8 GB de VRAM já não era mais o suficiente para rodar os futuros jogos. Claro que a VRAM em si não quer dizer o desempenho de uma placa de vídeo, não quer dizer se ela vai ser uma placa boa ou uma placa ruim, mas ela acaba ajudando muito. Ou seja, um RX 580 logo irá ser considerada uma GTX 1050 Ti, que sobreviveu por muitos e muitos anos. Mesmo ela já tendo estado defasada, muita gente continua comprando até hoje. E logo mais a RX 580 já não conseguirá rodar muita coisa. Mas enfim, para quais jogos a RX 580 é boa? Qualquer jogo de 2018 para trás ela vai rodar de boa. Qualquer jogo competitivo ela vai rodar com alta taxa de FPS. De resto, jogar no Ultra não é o indicado para ela. Jogar jogos lançamentos também eu não indico, beleza? Ou seja, um GTA 6 acho difícil ela sobreviver até lá. Mas eu não tenho bola de cristal, eu não vejo futuro, então é só especulação. Pode ser que lancem algum patch aí de atualização, de otimização, que faça a RX 580 acabar rodando no GTA 6, seja minimamente no low, né, com 30 FPS. Podemos dizer que a RX 580 faz basicamente o que um PS4 faz, só que um pouquinho melhor, sabe? E sim, eu estou dizendo que vale mais a pena comprar ela do que um PS4 hoje em dia, em questão, né, de poder gráfico. E obviamente você tem que ter um PC equivalente, né, que consiga empurrar a RX 580. Não adianta você comprar a 580 e ter um i3 de segunda geração. Não faz sentido, beleza? A RX 580 é boa para trabalho? Sinceramente, não. Bom, sejamos claros. O que envolve trabalho? Live, programas de edição de imagem ou programas de edição de vídeo, softwares 3D e etc. Eu diria que em nenhum desses aspectos ela seja boa, mas isso não quer dizer que ela seja ruim para isso e que ela não vai conseguir fazer nada disso que eu acabei de falar. É possível sim fazer o básico dessas tarefas, e sim, é mais do que o suficiente para muitas pessoas. Ou seja, se você quer montar um PC ali, seja para editar vídeo, seja você quer gravar vídeo, por exemplo, quer fazer gravação de vídeo, quer fazer uma livezinha básica, você quer fazer edições de vídeo, você quer trabalhar com edições de imagem, Photoshop, você consegue fazer tudo básico. Você só vai ter um probleminha a mais ali e aqui, né, que ela não vai rodar tudo liso, entende? Você não vai conseguir utilizar, por exemplo, para fazer edições em 4K, seja de imagem, seja objetos 3D, seja edição de vídeo. Você não vai conseguir fazer essas edições com alta qualidade, mas você consegue fazer tudo o básico hoje em dia, beleza? Então, tudo que é aceitável, tudo que você vê no YouTube, tudo que você vê no Instagram, você consegue fazer tudo com a RX 580, beleza? Ou seja, eu não posso dizer que ela é boa para trabalhar,
Não seria uma forma correta de falar. Hoje eu digo que ela não é a melhor placa para gravar e nem para editar. Repito, você consegue sim editar com ela, mas não acho que vai ser a edição mais lisa do mundo em 4K, beleza? E por mais chato que pareça, eu indico mais uma 1650 do que uma RX 580. Tem vídeo do Vale a Pena aqui da 1650 também aqui no canal, beleza? E lembrando, preste atenção no que eu estou falando, tá? Eu estou comparando o poder de desempenho da 1650 em questão de trabalho, beleza? Na otimização, na velocidade, esse tipo de coisa. Eu não estou falando que ela é um melhor custo-benefício, até porque o preço da 580 você não encontra ela nova hoje em dia, né? Então se você for comparar em questão de preço com a 1650, realmente não vale a pena, porque o ganho é muito mínimo, certo? Então preste atenção no que eu estou falando. Se você vai trabalhar, se você quer investir realmente, a 1650 vai ser um pouquinho melhor do que a 580. E eu indico bem mais a 1650 para trabalho do que a 580, beleza? Quais placas valem o upgrade? Antes de eu falar essa parte, você já deixou o like? Já se inscreveu no canal? Porque, mano, isso me ajuda demais. Você não tem noção do quanto isso me ajuda. E se você tá assistindo até aqui, é porque eu tô te ajudando em alguma coisa, certo? Então, dando continuidade, nesse caso, quais placas de vídeo valem a pena ser trocada pela 580? É bem fácil, até porque a 580 é melhor que a maioria das placas de vídeo que os brasileiros têm. Então, se você tem uma RX 550, pode trocar pela 580 tranquilamente. Se você tem uma GT 1030, pode jogar fora a GT 1030 e trocar pela 580. Se você tem uma GTX 750 Ti, vale a pena também. Se você tem uma GTX 960 ou placas semelhantes, vale super a pena você dar esse upgrade, que vai ser um salto monstruoso, beleza? E eu digo até que se você tem uma 1050 Ti, vale super a pena também você trocar pela 580, beleza? O que faz com que a RX 580 seja basicamente um dos melhores upgrades para todos os PCs que tenham essas placas, beleza? Então, mano, não importa qual seja o PC que você tenha, se você tem um PC médio aí de um brasileiro, com certeza a 580 vai ser um ótimo upgrade para o seu computador, beleza? Quais processadores seriam uma boa combinação? PC que tem i3 ou i5 de primeira até oitava geração, eu posso arriscar até que a nona geração não seria ruim juntar eles, beleza? Então se você tem um i5 ou um i3 da primeira geração até a nona geração, vai ser na verdade uma ótima combinação, beleza? Então seja qual for o CPU que você tem, pode combinar, beleza? Mas e os processadores atuais? Eu sei que muitos não vão gostar dessa resposta, mas qualquer processador de entrada atualmente leva essa placa de vídeo tranquilamente. A RX 580 não é uma placa de vídeo poderosíssima que faz processador gargalar, não é isso. Na verdade, em muitos casos dos processadores atuais, qualquer processador base hoje em dia, você consegue sim extrair o máximo de desempenho da 580. E isso é normal, beleza? Ela é uma placa de vídeo de 2017. Ou seja, ela já é bem antiga, ela já está fazendo os seus 7 anos. E os processadores atuais estão muito mais poderosos, ou seja, estão muito mais otimizados. Processadores 4/8 de 4 núcleos e 8 threads conseguem fazer absurdos hoje em dia em jogos, tá ligado? Eles conseguem empurrar muito jogo a 60 FPS tranquilamente, muito jogo pesado. Indicações que eu faço de processadores atuais seria Ryzen 5 4500 e o i3 12100F, beleza? Esses dois processadores têm margem até para upgrade de placa de vídeo. Se você colocar 580, por exemplo, você ainda assim tem uma margem ali um pouquinho maior para colocar uma placa de vídeo um pouquinho mais poderosa, como uma 1650 Super, como uma 1660 Super, como uma 3060 de 8 GB e 12 GB, como a RX 6600, beleza? Com esses dois processadores que eu acabei de citar, né? E lembrando, são processadores de entrada esses aqui que eu acabei de citar, ou seja, realmente a RX 580 hoje em dia já não é uma placa de vídeo tão poderosa, ela é legalzinha, ou seja, hoje em dia a RX 580 já não é uma placa de vídeo tão poderosa assim, para fazer processadores de entrada, por exemplo, gargalar. Qual o maior problema da RX 580? Bom, vamos lá. A RX 580 de 8 GB é uma placa de 2017 e isso já é um problema. Por que isso seria um problema? Primeiro que novos jogos não terão ela como foco de otimização. Em outras palavras, se ela rodar o jogo, rodou. Se ela rodar, rodou. Não espere uma atualização, uma otimização para que a placa de vídeo comece a rodar milagrosamente. Não vai ser o foco das empresas, beleza? Outro problema é novas tecnologias. Dificilmente ela iria ter alguma coisa nova para ela, beleza? E eu sei que tá tendo aí esses casos de AMD FSR 3.0 como um DLSS 3 e sendo portado aí para essas placas mais antigas, né? Tipo, em questão, isso aí já não é
oficial, tá? Isso aí é um porte que os caras estão fazendo com essas novas tecnologias que fazem com que os jogos rodem muito mais fácil em placas mais fracas, beleza? São tecnologias que ajudam muito. Só que, como eu já disse, não é oficial, tá? Então, não sendo oficial, não tem garantia que o GTA 6 vá rodar na 580, beleza? Deixando bem claro. E por último, a maioria dos processadores hoje levam ela tranquilamente. Ou seja, na maioria dos jogos, ela será o limitante. Ah, tá querendo aumentar os gráficos? Provavelmente a 580 não vai deixar. Tá querendo aumentar a taxa de FPS? Provavelmente a 580 vai ser o limitante da taxa de FPS em muitos jogos competitivos. Isso não é impossível de acontecer, tá? A placa de vídeo, mesmo com você tudo no low, tudo no baixo, você ter uma alta taxa de FPS, a placa de vídeo não conseguir entregar mais FPS, mesmo seu processador podendo fazer isso, beleza? Ou seja, a 580 provavelmente em alguns jogos vai limitar a qualidade gráfica e a taxa de FPS, beleza? Agora, a minha opinião. A RX 580 vale a pena? Em alguns quesitos eu não gosto da 580. Quais são eles? Eu sinto que ela me limita em programas de edição e me limita em alguns jogos. No caso de jogar com um gráfico mais alto ou então com uma taxa de FPS absurda. Só que isso é normal para uma placa de vídeo tão antiga quanto ela, né? Já vai fazer 7 anos que ela foi lançada no mercado. Então não dá para dizer que eu não esperava isso. Tá? Obviamente ela me limita, não dá pra dizer que ela não me limita, isso acontece, mas a gente entende muito bem, perfeitamente o porquê disso. O resto é só elogio. Esses 8 GB de VRAM com o tempo fizeram ela sobreviver até hoje. Cara, isso foi um dos melhores acertos da AMD e eu gostaria muito que o pessoal visse isso aí e começasse a lançar sua placa de vídeo com no mínimo 8 GB, né, de VRAM no caso. E obviamente o preço dela é o que faz sim um custo-benefício absurdo, basicamente imbatível, beleza? Quer pegar uma 580, por exemplo, do AliExpress? O preço do AliExpress é imbatível, cara. E sinceramente o preço que você paga na placa de vídeo para ter tudo isso que ela entrega vale super a pena, é super válido e não importa os pontos negativos, o preço faz os pontos negativos ficarem ridículos e valerem super a pena, beleza? Lembre, se você vai comprar do AliExpress, é um produto usado, sem garantia e por isso é o valor muito baixo, beleza? Claro que os vendedores não irão vender algo que não funciona para você, mas é preciso tomar cuidado. No geral, é isso. Eu estou usando ela desde novembro e até agora zero problema. Eu vou deixar o link aí na descrição da placa que eu comprei, né, na loja que eu comprei. Eu vou deixar o link da RX 180 aí na descrição, né, para você comprar do AliExpress. Lembrando, placa de vídeo usada, tudo certinho, porque nova sai bem caro, tá? Então, e é bem difícil você achar também. Bom, no mais é isso. Se inscreve no canal para ajudar a gente a bater a meta dos 10 mil inscritos nesse ano. Eu queria bater essa meta no ano passado, né, mas como vocês podem ver, a gente está bem distante. E eu queria pedir a ajuda aí das pessoas solidárias que estão assistindo até esse final, beleza? Se eu te ajudei, deixa o like também e valeu, falou!